Nesse fim de semana, o ex-presidente Lula, atual pré-candidato à presidência, participou de um evento em Maceió, no estado de Alagoas, e um trechinho da fala dele foi recortado e começou a circular aí pelas redes bolsonaristas. E, sinceramente, é o tipo de coisa que você pergunta, né? Pra quê? Pra quê? Pra que o Lula fala isso? Pra que o cara vai lá e diz uma coisa dessa? Eu vou pôr pra vocês aqui o que o Lula disse e depois a gente vai tentar entender aqui o que isso significa, como isso impacta também na percepção das pessoas e quais são os cuidados, né, que uma campanha eleitoral deveria ter. Mas antes disso, já curte esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, uma boa semana para você, também se inscreva no canal, lembrando de ativar o sininho porque é muito importante para manter o engajamento aqui e também para que você receba notificações de vídeos novos no canal. Então vou pôr para vocês aqui o trechinho que foi recortado pelo portal Metrópolis. Tinha 10 brasileiros presos, que foram presos em 89, naquele sequestro do Abílio Diniz. Esses jovens que tinham argentinos, tinham, gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso, porque ele estava em greve de fome. E eles iam entrar em greve seca. A greve seca é você ficar sem comer e sem beber. E aí a morte seria certa. E eu então fui procurar o ministro da Justiça, chamado Renan Calheiros. Ele falou para mim: presidente, na época era só Lula, Lula, vai conversar com o Fernando Henrique Cardoso, que eu tenho toda a disposição de mandar soltar o pessoal. E falei para o Fernando Henrique Cardoso: Fernando, você tem a chance de passar para a história como democrata, ou você tem chance de passar para a história como um presidente que permitiu que 10 jovens que cometeram um erro, morram na cadeia, e isso não vai apagar nunca. E o Fernando Henrique Cardoso falou para mim: Lula, se você for conversar com eles e eles acabar com a greve de fome, eu solto eles. E eu fui na cadeia dia 31 de dezembro, conversar com os meninos e falei: olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos, e eu não sei aonde que eles estão agora. Então, só esse recorte aqui do portal Metrópolis, só esse recorte teve quase 2 milhões de visualizações só no Twitter. E daí esse vídeo, nesse trecho, ele está circulando pelas redes bolsonaristas e aí estão aí usando, né, influenciadores bolsonaristas para poder alegar que, como o PT defende bandido. Nesse caso, como o Lula, que ainda não era presidente na época, havia ajudado os sequestradores a serem soltos. Então, assim, estão usando a velha retórica de que o PT encoberta ou ajuda, ou inclusive é um partido criminoso. E o segundo ponto tem a ver com essa história do Abílio Diniz, que foi um sequestro muito famoso, um sequestro que paralisou o Brasil. Na época eu tinha, 8, 9 anos, porque isso aí foi 89, eu era criança, mas me recordo da comoção, a televisão cobrindo isso. Então, assim, foi um sequestro que realmente comoveu a população brasileira, porque era um empresário multimilionário sequestrado e, até onde a gente sabe, né, foi, de certo modo, um sequestro político. Então, assim, era um movimento de esquerda revolucionária do Chile, que contava com vários integrantes de países distintos. Tinha 4 sequestradores chilenos, 3 argentinos, 2 canadenses e um brasileiro. Então, assim, era um movimento que se propunha, talvez, no espírito revolucionário da América Latina, de fazer um ato político e sequestrar um empresário capitalista. Então, assim, fazem um ato desse e o Lula conta como depois de alguns anos, quase 10 anos depois, ele vai lá e ajuda a libertar esses presos, né, esses sequestradores. De onde surge essa fala? Por que o Lula vai e joga uma coisa dessa? Né? Por que ele joga uma munição dessa? Joga essa querosene que é usada pelos bolsonaristas para incendiar o debate público. Por que ele faz isso? Ele começa, né, na verdade, a fala dele nesse evento, querendo mostrar como ele é um grande articulador, como ele é um grande político.
como ele é alguém que cria pontes com as pessoas, né? Porque nesse palanque que ele está, e nesse palco que ele está, além de o Alckmin, né, que é uma escolha, sabe, que muitos petistas ainda hoje não conseguem digerir muito bem, muita gente que gosta do Lula, que apoia o Lula, que apoia o PT, está com o Alckmin entalado na garganta. Então, assim, além do Alckmin, que é o pré-candidato à vice-presidência na chapa do Lula, além do Alckmin, tem também a família Calheiros, tem o clã Calheiros ali, né? Tem o Renan Calheiros e tem o filho do Calheiros. O Lula começa falando como ele precisa criar essas pontes, como ele precisa conversar com o Renan Calheiros, como ele precisa conversar com o Alckmin, como ele precisa conversar com, sei lá, nesse caso aí, Fernando Henrique Cardoso, para libertar esses presos. Então, assim, ele quer mostrar como ele é, de fato, essa pessoa que tem esse trânsito político, né, como alguém que cria laços, cria alianças, que tem essa capacidade de interlocução. E aqui a gente fala, né, do que é o melhor e do pior da política, na verdade. Porque, assim, por um lado, a política é essa arte de criar pontes. A política, né, quando a gente pensa na política institucional, na política partidária, inclusive, se trata justamente de visões diferentes de mundo, algumas delas em colisão e outras delas em conjunção, mesmo quando tem pautas distintas. Então, assim, são partidos que muitas vezes se coligam, ou se unem, ou fazem alianças, porque eles compreendem que o inimigo é muito maior, o inimigo é muito mais perigoso. E aqui a gente retorna, né, a ideia da frente ampla, que foi muito debatida ao longo dos últimos anos, e a gente se perguntava, né, qual é o limite da frente ampla? Até onde vai a frente ampla? A frente ampla inclui o Temer? A frente ampla inclui o Sérgio Moro? A frente ampla inclui o Bolsonaro? Então, claro que não, né, porque a frente ampla é contra o Bolsonaro. Mas, assim, até onde vai a frente ampla? Quem pode entrar nesse grupo, né? O MBL poderia entrar? Quem vai poder ser inserido nessa visão ampla de resistência ao fascismo, ao proto-fascismo, ao neofascismo ou a um golpe de Estado bolsonarista? Quem vai se juntar a isso? E daí, aparentemente, os limites já foram estabelecidos. Então, assim, Alckmin entra. Alckmin entrou e está fazendo parte do projeto de governo do Lula. Nesse caso agora, Renan Calheiros também entra. Então, assim, há uma expansão dessa visão de política para poder incluir, inclusive, forças que seriam opositoras ou adversárias nesse projeto de tentar reconstruir o país. É claro que há inúmeras críticas a isso, né? Como eu falei, tem pessoas que não aceitam de maneira nenhuma o Alckmin como vice. Parece que é uma aberração isso, parece que é inaceitável, porque o Alckmin também tem uma trajetória complicada como governador de São Paulo. Há muitas questões que podem ser suscitadas a partir disso, né? Questões de programas, questões de visão de mundo, questões de para onde isso vai levar, né? Como garantir que, por exemplo, não vai haver um golpe, né? Um golpe branco, como se diz, do Alckmin para derrubar o Lula, como aconteceu com a Dilma. Como saber que isso não vai acontecer? Então, é claro que levanta uma série de questões, e essa é uma faca de dois gumes. Esse é o lado bonito do jogo político, porque são forças em conjunção compreendendo o maior risco, mas também é o jogo sujo da política, que é como é o jogo de interesses desses partidos. Porque, assim, todos os candidatos estão fazendo alianças, ou pactos, ou uniões que são, no mínimo, suspeitas, ou questionáveis, ou, sabe, moralmente condenáveis, ou até espúrias. Então, assim, o Ciro Gomes está fazendo isso, o Lula está fazendo isso, o Bolsonaro faz isso também, e aí você vê essas forças se unindo. E isso confunde muito o eleitor brasileiro. Isso ajuda, inclusive, né, a uma visão de rejeição à política, porque, assim, passa a impressão que todo mundo é igual, passa a impressão que, tudo bem, o cara era fascista temporada passada, agora é aliado, porque, afinal de contas, a gente precisa dessa união aí, dessa força partidária para poder avançar na sua pauta. Então, assim, isso complica bastante o cenário, isso confunde as pessoas, sem dúvida nenhuma. Mas o Lula joga essa história querendo passar a impressão de que ele é um interlocutor, de que ele é capaz de conversar com as pessoas. A gente nem vai entrar na questão penal, de abolicionismo penal, não é essa a questão. O fato é, e aqui vou citar uma reportagem que está no portal GGN, é que, voltando à história, porque assim, eu era criança, então assim, não tenho detalhes dessa história do Abílio Diniz. Segundo essa reportagem aqui, nesse caso em particular, quando o Lula vai intermediar, né, vai fazer interlocução para libertar os presos, já havia ocorrido algumas discussões diplomáticas no sentido de extraditar esses presos para seus países. Então, assim, já havia um acordo e eles faziam greve de fome porque esse acordo não havia sido cumprido. Então, assim, o Lula ele vai fazer esse papel de interlocutor para ajudar nesse processo diplomático que havia sido estabelecido. É claro também que, pensando que era um movimento de esquerda revolucionária, nesse sentido o Lula ele vai meio que representando um papel do interlocutor de esquerda. Se fosse um grupo de extrema direita, vamos supor que neonazistas, dificilmente a gente poderia ver a cena do Lula indo lá ajudar, né? Mas nesse caso aqui, há uma certa noção, né, compartilhada de esquerda revolucionária latino-americana, tanto no Brasil com a luta armada, nos países como Chile, Argentina, outros locais. Então, de certo modo, há uma certa afinidade, por mais que seja tênue muitas vezes. Então, nesse sentido, havia uma questão diplomática a ser resolvida e o Lula vai ajudar nesse quesito. Só que
A pergunta que fica, né, por que trazer essa história? Por que trazer uma história que está enterrada? Por que trazer uma história que a maioria de nós nem sequer conhece? Eu não sabia dessa história, da intermediação do Lula com os sequestradores do Abílio Diniz. Eu não sabia dessa história. Então, assim, por que trazer essa história e comprometer o Lula? Porque aqui entra a questão que eu já falei anteriormente, e eu acho que vale repetir, é que essa próxima eleição, ela não se trata de uma eleição na qual vai vencer o mais popular, o candidato favorito das pessoas. Essa eleição vai ganhar um candidato menos rejeitado. Vai ganhar um candidato que as pessoas, sabe, olham e pensem, esse é menos ruim do que o outro. É claro que tem uma base enorme de petistas, tem uma base enorme de bolsonaristas, mas tem muita gente que vai votar nessa eleição com a mão no nariz aqui para simplesmente tirar o Bolsonaro, ou para que não retorne o PT. Então esse tipo de fala do Lula, ela serve sim como munição, ela alimenta, ela inflama, ela vai ser compartilhada exaustivamente nos grupos bolsonaristas, ela vai retornar, ela vai parar agora até o fim da campanha eleitoral, porque agora a impressão que dá é que, de fato, o PT e o Lula passam mão na cabeça de bandido. E é uma retórica usada muito contra a esquerda, de que a esquerda é permissiva, de que a esquerda, sabe, é a favor de drogas, de que a esquerda é a favor de bandido, de que a esquerda é a favor do assalto. Então, assim, há uma noção já muito disseminada de que a esquerda, ela passa pano para bandido, para criminoso. Daí você tem uma sociedade que tem altíssimos índices de criminalidade e que figuras como Bolsonaro ou outras figuras também, ex-policiais, ex-militares, exploram esse medo para criar um pânico moral, de modo que as pessoas fiquem imaginando, se ganhar o Lula, ele vai começar a libertar os presos agora, todos os presos estiverem por aí. Então, sim, é complicado. Eu já falei para vocês anteriormente também, outra coisa, que o Lula, ele ganharia essa eleição agora, essa próxima eleição, jogando parado. Quanto menos erros ele cometer, melhor. Só que ele escorrega legal nas cascas de banana. Ele joga a casca de banana e ele escorrega. Nesse caso aqui, de onde surge essa história? Para que trazer essa história? Ele poderia comentar, olha, conheço o Renan Calheiros há 40 anos. Ele não precisa jogar essa história do Renan Calheiros, sabe, indo conversar com o Renan Calheiros para libertar presos. Então, assim, pra que isso? Pra que isso? Sinceramente, assim, tipo... É complicado, né? Assim, quanto mais a pessoa fala também, mais ela se enrola. Bem, isso serve, sem dúvida nenhuma, de munição para a extrema-direita. Isso alimenta as redes bolsonaristas de um modo que vocês não podem imaginar. Só repetindo aqui, só nesse recorte do Portal Metrópolis, foram quase 2 milhões de visualizações. Então, assim, é muita gente que está vendo isso e pega mal pra caramba. Pega mal pra caramba, embora o contexto não seja esse, embora o contexto seja outra coisa, embora, sabe, tenha uma história por trás disso, mas quando recortado você ouve isso aí e fala assim, putz, que história é essa? Que coisa esquisita. Mas o que vocês pensam sobre essa história toda aí? Se vocês viram a repercussão desse trecho aí do Lula falando sobre o sequestro do Abílio Diniz e como ele foi fazer interlocução com os sequestradores, em como isso ajuda a campanha do Lula, em como isso ajuda, de algum modo, as pessoas imaginarem que, sabe, olha só que legal, olha que grande interlocutor que ele é. O que vocês acham aí? Deixe aqui embaixo no comentário, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau! Muita gente está passando necessidade, fome, porque não tem dinheiro para comprar. Você já deve ter ouvido a desculpa de que as coisas estão ruins no Brasil porque o mundo inteiro vai mal, não já? Agora, alguém já te disse que só 2 países no mundo têm taxa de juro ao consumidor maiores do que o Brasil? O Zimbábue e Madagascar. Você sabia que os juros no cartão de crédito no Brasil são os maiores do mundo, 3 vezes acima do 2º lugar na América Latina? Você sabia que o sistema financeiro do Brasil, segundo a maior empresa de consultoria do mundo, é o mais lucrativo do planeta para os banqueiros?
Temos também uma das inflações mais altas, um dos combustíveis mais caros, a taxa de desemprego mais assustadora e o maior número de mortes por 100 mil habitantes entre todas as grandes economias do mundo. Mas isso ninguém te conta. Além de te explicar no detalhe a tragédia que aconteceu no nosso país ao longo dos últimos anos, eu quero te ajudar a encontrar caminhos para sair desse caos. No dia 30 de junho, eu e um grupo de especialistas vamos te ensinar como liquidar com os bancos suas dívidas por uma fração do valor, como guardar suas economias com muito mais rentabilidade e menos risco do que a caderneta de poupança. E vamos desvendar o caminho que o dinheiro faz, saindo das mãos de quem trabalha nesse Brasil para as mãos de quem controla o poder econômico e político. Ao final da aula, uma surpresa bombástica vai ser anunciada. Acabou a farsa.